Olá, sejam todos bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá, estamos aqui com mais uma live. Hoje nós vamos falar de consciência sistêmica. Hoje entramos aqui ao vivo e nós vamos falar hoje de consciência sistêmica familiar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje é a nossa quinta live. E as últimas quatro lives nós falamos sobre análise corporal, sobre análise corporal e comportamental, sobre traço de caráter, sobre dores, sobre recursos. E hoje nós vamos falar de uma outra ferramenta que eu utilizo no processo terapêutico, que é a constelação sistêmica com bonecos. Tá? Hoje vocês vão, quem ficar comigo até o final, vai conhecer mais dessa técnica, vai conhecer como eu utilizo, o que é consciência sistêmica, tá certo? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta poderosa, maravilhosa, né? E o autoconhecimento também é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecer nosso sistema familiar, né? E o autoconhecimento, sem autoconhecimento é impossível, né? A gente conseguir ir para a vida, né? A gente precisa se conhecer, saber quais são as nossas necessidades, a gente se conecta com as nossas necessidades, né? A gente se respeita, a gente se aceita, se prioriza quando a gente se conhece. Então você é quem você precisa ser, né? E muitas vezes, quando a gente não se conhece, a gente permite que o outro, né, diga o que é melhor para nós, né? Muitas vezes a sociedade impõe um modo de ser, um modo de agir, a cultura, a nossa família, né? Então a gente traz toda essa bagagem e a gente vai... Olá, Liana, seja bem-vinda! Que bom que você está aqui conosco. Muito bom. Carolina! Olá, Carol, seja bem-vinda! Muito bom estar. Nós entramos um pouquinho mais tarde hoje, mas seja bem-vinda. Estamos começando agora, tá bom? Seja bem-vinda, tá bom? Então, nós estamos falando de autoconhecimento, de constelação sistêmica familiar hoje. Sol! Bom estar aqui com vocês. Quem é mais? Sol! Muito bom! Seja bem-vinda, tá? Então, nós estamos falando hoje, nós vamos falar de autoconhecimento. Já estamos falando de autoconhecimento, hoje é a quinta live, né? E vamos falar hoje sobre constelação sistêmica familiar, essa ferramenta poderosa, né, que entra em contato com o nosso sistema familiar para que a gente veja como o sistema está, né? E existe uma ordem sistêmica familiar e precisa ser preservada essa ordem familiar para que a família venha a caminhar de uma forma saudável, cada um ocupando o seu lugar na família, tá bom? Existe uma ordem, é preciso ocupar um lugar na família, tá bom? Então, o autoconhecimento, nós usamos duas ferramentas, como eu havia dito, que é a análise corporal e comportamental e a constelação sistêmica familiar, tá? Então, quando a gente se autoconhece, a gente se conecta com as nossas necessidades. Eu já havia dito isso, estou repetindo, porque algumas pessoas entraram agora, né? A gente se respeita, a gente se aceita, a gente se prioriza, a gente é quem precisa ser, né? E muitas vezes a sociedade, a família, a cultura impõe coisas pra gente e a gente muitas vezes vai se deixando levar por essas coisas, essas normas, né?
Então, a gente, muitas vezes, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, o pai ou a mãe quer que o filho seja médico, mas o filho não tem aptidão para ser médico. Mas muitas vezes, para satisfazer a vontade dos pais, ele vai ser médico. E ele se frustra. Então, ele não está sendo quem ele precisa ser. Né? Então, é preciso se olhar e se conectar com as suas necessidades, tá bom? Você precisa ser protagonista da sua história. Né? E aí a vida fica mais leve, a vida fica mais saudável, tá certo? Então, vamos avançar. E o que é consciência sistêmica? Vocês sabem o que é consciência sistêmica? O que é constelação sistêmica? E a consciência sistêmica vem da constelação sistêmica, tá? Quem foi que desenvolveu esse método, essa ferramenta da constelação sistêmica? Foi Bert Hellinger, né? Um alemão, né? Ele era um teólogo, um estudioso, um filósofo, né? E era missionário. E ele, com experiência lá em uma tribo africana, ele começou a desenvolver esse estudo, né? E aí ele percebeu essas dinâmicas familiares, sistêmicas, e começou a desenvolver essa técnica, esse método, tá bom? Então, vamos avançar e nós vamos falar sobre também que eu utilizo a constelação sistêmica familiar dentro da análise corporal ou vice-versa. Também eu utilizo a análise corporal dentro da técnica da constelação sistêmica. Elas se complementam, até porque Bert Hellinger também utilizou essa ferramenta da psicoterapia corporal dentro da constelação sistêmica, tá bom? Então, é preciso entender que a constelação sistêmica, ela analisa, né, o sistema familiar. Ela analisa, ela começa a entender as dinâmicas da família. Como é que a gente utiliza essa técnica? Eu utilizo essa técnica, né, através dos bonecos. Eu faço a constelação sistêmica através dos bonecos. Tem muitos psicoterapeutas que utilizam, né, a constelação familiar ao vivo, né, presencial e com pessoas. Existe a constelação, né, familiar com pessoas. As pessoas vão representar cada pessoa da família. Então, vem uma pessoa com um caso, a gente pode constelar qualquer problema. Então, vem uma pessoa que quer entender, quer constelar uma doença. A gente pode constelar problemas de falta de dinheiro, a gente pode constelar problemas financeiros, problemas de divórcio, a gente pode constelar qualquer problema. O cliente vem com um problema e a gente vai ali no sistema familiar. Olá, seja bem-vindo, Mano Joás. Muito prazer ter você aqui. Gabi, muito prazer, Gabi. Seja bem-vinda. Certo? Então, a gente utiliza, existe a constelação familiar representada por pessoas, né? Tem representantes para cada pessoa da família, a depender do problema. E aí vai fazendo a dinâmica da constelação, tá? Eu utilizo a técnica com bonecos, tá? Então, aqui representa o pai, aqui representa a mãe, né? Aqui representa a avó. Aqui pode representar, por exemplo, aqui pode representar a sexualidade. Aqui pode representar. Então, são elementos que a gente usa para representar, né, os membros da família, do sistema, né? E as questões que a pessoa traz, né? Então,
essa experiência e a gente vai ver se o campo, a depender do que a gente analisar ali, do que o cliente traz, a gente vai ver qual é a dinâmica para encontrar o verdadeiro problema, porque muitas vezes o cliente vem, né, com muitos problemas, né? Aí vai dizer que está com muitos, vai dizer que está com muitos problemas, né? Então a minha vida acontece isso, acontece aquilo. Aí, mas a gente entende que esses problemas, né, que está no consciente, ele vem, né, para, na verdade, não entrar em contato com a dor primária, que é a dor do verdadeiro problema, que a gente chama de raiz do problema, que a gente vai atrás desta raiz do problema, certo? Então aqui o cliente chega com vários problemas que a gente passa na vida, né? E a gente às vezes não entende porque eu estou passando por tantas coisas. E aí é quando chega na terapia, quando chega na constelação, vai falar e a gente vai montar a constelação, a depender do caso que ele traga, e a gente vai atrás do verdadeiro problema, que é a raiz do problema que vai desencadear, né, toda essa questão que ele está passando, tá bom? Então, existe, né, bloqueios, né, para não ter contato com a dor. Então, quais são os bloqueios? Os muitos problemas, doenças, falta de dinheiro, né? Então, isso tudo é para não entrar em contato com a verdadeira dor. E a gente vai buscar, né, com essa ferramenta, né, e isso nos impede dessa energia de vida para seguir para a vida, né, para o futuro. Porque se a gente estiver com esse bloqueio, não entrar em contato e não ter consciência do que existe, por quê? Porque tudo isso está no inconsciente, né? A gente vive no mundo da ilusão, porque se a gente entrar em contato com a verdadeira dor, é muito, né? Dói muito. Então a gente vive no mundo da ilusão para que a gente não entre em contato com essa dor. E aí, esta dor, né? Quando a gente entra em contato, a gente tem consciência do que se passa. Porque se a gente não tem consciência, a gente não pode, né, verificar ou então achar um modo de agir de outra forma. Porque se a gente ficar naquela mesma dinâmica, nada muda, né? A gente precisa entender, entrar em contato, ter consciência para que a gente possa sair, né? Sair desse lugar e poder caminhar para a vida, caminhar para o futuro. Porque muitos traumas nos deixam presos neste lugar. E para a gente sair, a gente precisa entender o que se passa, né? Então essa é uma ferramenta que a gente utiliza, né? Como eu já falei, e a gente não sei se todo mundo estava aqui, né? Aqui tem vários representantes, né? Que a gente precisa colocar no campo. Eu vou baixar aqui um pouquinho, né? Para fazer uma demonstração para vocês, né? Então, por exemplo, aqui está o campo. Aqui está o campo. Eu peço ao cliente que ele coloque, por exemplo, coloque ele no campo. Ele coloca ele aqui no campo, ou ela aqui no campo, né? Eu peço a pessoa, a cliente, para colocar, por exemplo, o pai. Onde você coloca seu pai? Ela vai colocar, vou dar um exemplo, aqui. Onde você coloca a sua mãe?
Aqui tá uma senhorinha, mas aqui eu vou representar a mãe. Onde você coloca a sua mãe? E aí existe uma ordem sistêmica. Existe uma ordem sistêmica. Vou botar mais para cá. E a gente vai verificar o que essa dinâmica quer nos falar. Porque existe uma ordem. Será que esta ordem que a própria cliente montou de forma consciente, mas ela montou de forma consciente, mas na verdade, isso aqui representa o que está lá no inconsciente, certo? Então, essa dinâmica aqui da cliente com os pais aqui é saudável? Então, a gente vai fazer essa análise. Por exemplo, se ela disser, minha questão é falta de dinheiro. Se ela colocar o dinheiro aqui, na frente dela, ou atrás dela, a gente vai ver o que representa esse dinheiro aqui atrás dela. Por quê? Esse dinheiro aqui, ou o problema dela aqui, se a gente for analisar a ordem sistêmica, ele vai estar no lugar que deveria estar. O pai está no lugar que deveria estar no sistema. Aí a gente vai fazer a leitura do sistema para ver se tem emaranhados, certo? Emaranhado sistêmico familiar. E a gente aí, a partir daí, o cliente vai entrar em contato com o que realmente se passa, certo? E aí a gente vai trazer o quê? O caminho da solução. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente espera que o terapeuta lhe traga a solução. A gente dá o caminho, né? A solução está, né, em tomada de decisão, certo? Porque quando você entra em contato com isso, você abre a consciência, né? Então, a cura não está na mão do terapeuta. Ele tem uma parcela de responsabilidade, ou de responsabilidade não digo, mas uma parcela, né, de caminhar com o cliente, tem, né, 50%, 50%, né? Mas esse processo é um processo de entender, né, a dinâmica, né, para que a pessoa, a partir daí, comece a abrir a consciência e tomar suas decisões, né? Porque são pessoas adultas e muitas vezes, né, a gente começa a perceber que as pessoas continuam adultas, são adultas, mas continuam no mundo infantil, né? E é preciso tomar consciência de que a gente hoje é adulto e tomar consciência da autorresponsabilidade. Porque muitas vezes a gente culpa pai, culpa mãe, culpa o governo, culpa tantas coisas para que a gente não olhe para nós, né? Como adulto, que nós somos capazes, nós temos condições, né? E nós precisamos, né, entender que existe uma criança, que agora nós somos adultos e precisamos cuidar da nossa criança interior, tá? Hoje nós somos pai e mãe da nossa criança. A gente não pode voltar e ficar cobrando dos nossos pais o que nós achamos que eles não fizeram. Nossos pais deram para cada um de nós, para cada filho, aquilo que eles puderam dar, aquilo que eles tinham para dar no momento, né? Então, a gente tem que honrar os nossos pais, agradecer a eles, né, por tudo que eles nos deram, né? E agora, como adultos, a gente tomar a nossa, né, responsabilidade como adulto e cuidar
na nossa criança e seguir para a vida, né? Porque a gente não pode ficar lá atrás reivindicando, né, como criança rebelde, reivindicando aquilo que os nossos pais não fizeram. Se a gente ficar olhando para trás, olhando para o passado, reivindicando aquilo que os pais não fizeram, a gente está na criança. A gente não assume a responsabilidade da nossa vida, né? Então é preciso que a gente entenda. Eu sei que muitas pessoas estão presas no trauma. É por isso que a gente faz essa dinâmica da terapia para entender a raiz do problema. E tendo consciência, você toma para você, né, essa autorresponsabilidade de fazer diferente, né? Se seu pai, sua mãe, né, se aconteceu algo, né, que não foi tão bom assim, né, a gente tem a chance e tem todo o potencial para a gente seguir fazendo diferente, né? Então, o que a gente entrega, né, é essa tomada de consciência, né? Então a pessoa não pode, o cliente não é para achar que a solução, né, está com o terapeuta, né? A cura está aqui dentro, e cada um olhar para si e tomar consciência e seguir, tá bom? Então, essa é uma ferramenta, eu já falei, né? Um método. Quem quiser conhecer, né? E tiver com algumas questões, né? Que queiram ver o seu campo sistêmico familiar, né? A gente faz atendimento online, tá? A gente monta o campo sistêmico, a gente começa a entender dinâmicas e colocar o sistema em ordem. Se tiver em desordem, geralmente, né? Eu nunca fiz nenhuma intervenção para não ter alguma questão ali. Se a pessoa vem com alguma questão, é porque tem alguma coisa que tá, né? Não está muito, né, em ordem. Então, é preciso colocar em ordem, porque o que é colocar em ordem, né? É colocar cada um no seu lugar. Como pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, avô é avô, avó é avó, né? E a gente vê que tem muitos filhos sendo pais dos seus pais. A gente vê muitos pais, né, sendo filhos, né? Nós vamos ver muitas filhas sendo mães das suas mães. Não é isso? Então, quando esta ordem é, né, mudada, isso dá problema. Isso dá problema, né? Porque se a gente ficar olhando para trás, a gente não avança, né? E a ordem sistêmica é a gente pegar, né, o amor da família. Olá, Gabi! A gente pegar o amor da família, né? E ir para a vida, né? Porque a gente tem nossa família de origem e a nossa família, a gente vai formar nossa família atual. A nossa família atual vai formar outros descendentes que vai formar sua família, e assim vai caminhando, levando o amor da família. Tem pessoas que querem carregar a família com elas, né? Aí casa e leva a família toda. Família a gente leva no coração, né? Porque senão dá problema, né? Então, a gente tem que honrar nossos pais, mas cada um seguindo adiante, tá? Seguindo a ordem sistêmica. Se acontecer alguma coisa, né, de qualquer ordem na vida, é sinal de que tem algum emaranhado e precisa colocar ordem, tá certo? Tem alguma pergunta? Querem interagir aqui comigo? Hoje temos aqui
Joás, Mano Joás, temos aqui Gabi, temos Solange, temos quem mais? Liana, deixa eu ver quem mais aqui, Domingas, tia Domingas, Carol, olha que maravilha. Vocês querem interagir, tem alguma pergunta, né? Fale aí se tá tudo certo. Tem perguntas aí? Não? Ninguém? Compartilha essa live. Essa live vai subir lá para o YouTube, tá bom? E também vai ficar aqui, gravada aqui no Instagram, tá bom? Todo sábado nós estamos aqui. Deixa eu ver quem tá falando aqui comigo. Deixa eu aceitar aqui. Certo? Então, essa live vai ficar. E todo sábado nós estamos aqui fazendo lives, conversando sobre leitura corporal, análise corporal, comportamental. Hoje estou falando pela primeira vez de consciência sistêmica, análise sistêmica, constelação sistêmica, né? E lá na minha página do Instagram tem lá vários posters com explicação sobre a constelação sistêmica, tá? E se vocês quiserem saber mais, nós vamos continuar fazendo lives a respeito, né? Então, eu falei já no início de onde vem, né, a constelação sistêmica, e para não ficar tão repetitivo, eu não vou falar de novo. Vocês continuem lá assistindo quando subir essa live, tá bom? Para não ficar tão repetitiva, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui. Tem alguma dúvida? Tudo certo? Gabi, bem explicado. Ok. Gabi já passou, né? Algumas pessoas já passaram por essa experiência. Eu já passei por essa experiência, né? Da constelação sistêmica familiar. Foi muito importante. Eu vi dinâmicas na minha família, né? Muito importante, que precisavam ser ajustadas, ser colocadas em ordem, né? Então isso para mim foi muito uma virada de chave, muito importante. A análise corporal também me fez entender quem realmente eu era, na essência, a minha forma, meu jeito de funcionar, né? Tinha coisas em mim que eu não entendia, porque às vezes eu pensava daquela forma, eu agia daquela forma, e a leitura corporal me deu esse feedback de eu entender por que eu agia daquela maneira, né? E foi assim, uma virada de chave, eu me autoaceitar, né? Entender que eu sou quem eu preciso ser, né? Da forma que eu fui, né? Mielinizada, né? Eu fui mielinizada assim, né? Então um caminho de autoaceitação, né? De você tomar mesmo assim a consciência de quem você é, de como você pensa, né? De como você age no mundo, né? E não tem nada errado com você, você é quem você precisa ser, não tem nada errado. Muitas pessoas dizem, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, que eu sou assim, que eu ajo assim, eu sou muito sentimental, eu sou muito racional, né? Eu não queria ser, eu queria ser como fulano, mas não tem nada errado, tá tudo certo, né? Você foi mielinizada desta forma, né? E é um processo maravilhoso de autoconhecimento, de autoaceitação, tá bom? Nalva, minha tia, que bom te ver aqui, olha, tô feliz de ver tanta gente aqui, muito obrigada, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, façam perguntas lá no Instagram, que eu respondo, tá bom? E aí a gente tá terminando já, eu tô fazendo só meia hora de live, né, para não ficar muito extensa a live, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Aguardo vocês mais vezes aqui comigo, tá bom, tia Nalva? Muito obrigado.
Quem mais? Gabi, Cida. Cida. Eita, quanta gente boa. Gente, olha, eu vou pedir a vocês para ir lá no YouTube. Essa live vai subir. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal. Só viu agora? Mas vai ficar lá gravado, tá certo? Espero que vocês entrem lá e assistam a live, né, completa, né? Certo? E a gente vai conversando, vai trocando, e a gente vai amadurecendo aqui, eu com vocês, vocês comigo, né? E falando mais dessas ferramentas tão maravilhosas, né? Que nos ajuda a gente seguir, né? Se aceitando, se respeitando, né? Olhando para as nossas necessidades, e isso é muito importante, tá certo? Deus abençoe vocês, fique com Deus, dê o like e compartilhe, tá? Muito bem, tchau, Deus abençoe vocês, viu? Muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, até próximo sábado, tá bom? Próximo sábado estamos aí, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau. Tô querendo encerrar. Tô querendo encerrar aqui. Beijo, tia. Obrigada, muito bom ficar aqui com vocês até o final. Muito bom. Tô tentando encerrar aqui, viu?